Senhora Presidente, a quem cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora doutora Paula Gramasso. Bom dia, senhora doutora. Em concreto, dentro do departamento que está sob a responsabilidade da senhora doutora, o que é que faz? E quais são as competências? A área que, como digo, nós temos um departamento de compliance e esse departamento de compliance tem unidades orgânicas com diferentes atribuições. A unidade da qual eu sou responsável tem o nome de Controle Regulamentar e Acompanhamento de Sucursais e Subsidiárias e tem três grandes grupos de atividade. Tem a primeira atividade relativamente àquilo que nós designamos como controle regulamentar e o nosso trabalho é fazer o acompanhamento da regulamentação que é publicada e regulamentação originada pelas diferentes entidades e divulgá-la dentro do banco, procurando divulgá-la relativamente às áreas para as quais nós entendemos que são as áreas mais impactadas por aquele tipo de documentos, quer sejam leis, instruções, artigos, guidelines, e obter da parte desses departamentos, dessas áreas de negócio ou áreas centrais, como é que essas áreas identificam o cumprimento dos nossos processos relativamente às exigências regulamentares. Portanto, isto é uma área que nós fazemos com atividades diárias e que, no fundo, é a área que nós designamos de controle regulamentar. Temos que obter a informação das áreas, quais são os seus níveis de cumprimento e fazemos reportes à administração por via do nosso Comitê de Compliance. Uma outra área, ou melhor, um outro grupo de atividades que estão sobre a minha responsabilidade é a articulação, a ligação com as nossas subsidiárias e sucursais. Obviamente que neste momento o novo banco tem um grupo muito menor de sucursais e subsidiárias e o nosso trabalho é fazer a articulação entre os nossos colegas responsáveis por as áreas de compliance destas entidades, quer sejam sucursais subsidiárias, porque, e tal como foi aqui dito, em todas as jurisdições onde o novo banco está presente existem obrigações de manutenção de funções de controle, entre as quais as de compliance, e, portanto, existem as nossas sucursais e subsidiárias, têm todas um compliance officer designado. E o nosso trabalho aqui, a nossa unidade, ou seja, se vir é como se nós somos a porta de entrada dos nossos colegas das áreas de compliance dentro do departamento de compliance, que no fundo auxiliamos aqui a procura de resolução de assuntos ou a procura de divulgação de informação ou aquilo que for necessário no dia-a-dia para que haja aqui efetivamente uma comunicação célere entre os nossos colegas do departamento de compliance, ou seja, as nossas áreas de prevenção de branqueamento de capitais, de reclamações, de intermediação financeira, de conflito de interesses, que haja aqui uma comunicação com os nossos colegas destas áreas sucursais e subsidiárias. Depois temos ainda dentro da área da qual eu sou responsável aqui uma ligação em termos da nossa área informática, ou seja, o departamento de compliance tem que estar presente em diferentes projetos transversais do banco e alguns projetos que têm a ver com desenvolvimentos informáticos que acabam por impactar nas áreas do Departamento de Compliance. E é também a nossa área que faz esta ligação, bem como a manutenção e as necessidades de desenvolvimento das próprias aplicações do Departamento de Compliance. No fundo, no nosso dia-a-dia, na nossa atividade, sobretudo na área de intermediação financeira, na área também de conflito de interesse e de branqueamento de capitais e até de reclamações, existem alguns aplicativos, alguns sistemas que dão suporte à atividade e, portanto, são as pessoas que trabalham comigo e é a nossa área que faz a ligação também, mais uma vez, com a área informática do departamento e que, sempre que existem projetos ou desenvolvimentos informáticos de outros departamentos que tenham impactos na nossa atividade do dia-a-dia e nestas aplicações, também fazemos esta ligação. Portanto, estas são as minhas responsabilidades dentro do Departamento de Compliance. Senhora doutora, portanto, esta articulação que é feita com as subsidiárias e sucursais passou a ser feita desde quando? O Departamento de Compliance criou, antes até da minha entrada no Departamento de Compliance, criou uma área em maio de 2010, no fundo, que já procurava, e aqui nesta altura era uma área que procurava
trabalhar com os outros departamentos do banco naquilo que era a implementação das novas sucursais ou das novas unidades. Em 2009, 2010, o Banco Espírito Santo, na altura, estava a fazer uma expansão das suas atividades e, portanto, aqui foi o gênese desta unidade. Em 2012, quando eu fiquei com a responsabilidade dessa área, incluímos também as outras sucursais e subsidiárias que já estavam implementadas, portanto, que já não tinham este cariz de novas unidades, para fazermos também esse acompanhamento. E ao longo dos tempos, portanto, esta unidade foi crescendo ou diminuindo à medida que as dimensões das sucursais e das subsidiárias foi diminuindo, porque no fundo o processo foi de diminuição das unidades internacionais que tínhamos em termos de grupo. Muito bem, portanto, esta área era também para prevenir que acontecesse aquilo que a senhora doutora aqui nos disse, que acontecia designadamente com o Departamento de Compliance em Angola, para que a Casa-Mãe pudesse estar na posse da forma como os cumprimentos normativos eram feitos ou não. Efetivamente, a nossa área procurava, junto dos responsáveis das sucursais e subsidiárias, conhecer os seus procedimentos e adaptá-los e trabalhar com eles no sentido de procurar as soluções para mitigar gaps que fossem identificados, sim. Mas no caso de Angola e de outros, não tiveram qualquer sucesso. Eu pergunto que instrumentos tinham à disposição para conseguirem atingir os objetivos. Os instrumentos que tínhamos eram, no fundo, o mandato que existia em termos de grupo, de que os departamentos centrais, e agora aqui não estamos só a falar em termos da função compliance, mas no fundo de que as funções centrais eram funções que tinham, ou que emanavam as instruções e as diretivas nas áreas das suas competências, nas suas responsabilidades. Portanto, este era o mandato. E, obviamente, que tínhamos que ter aqui depois a articulação e o comprometimento dessas outras unidades. Aquilo que nós efetivamente fazíamos com base nos relatórios dos próprios reguladores locais, com base nos próprios auditores externos e internos, era efetivamente fazer esse trabalho, procurando sempre que as próprias unidades, no fundo, assumissem aquilo que eram as suas responsabilidades e as suas competências. E este foi o nosso trabalho de acompanhamento e tivemos várias implementações, trabalhámos em várias unidades em que fizemos várias implementações e que efetivamente conseguíamos conjugar e os nossos colegas conseguiam efetivamente conjugar aquilo que eram as obrigações definidas no mercado com as obrigações que nós, Casa-Mãe, tínhamos também pela força da regulamentação que estávamos obrigados e conjugar as duas coisas no sentido para adequar os procedimentos. Muito bem. A senhora doutora foi ouvida em 20 de novembro de 2019 no Tribunal da Concorrência em Santarém, num processo judicial, e na altura reportou as dificuldades que sentia relativamente à Obesa e, designadamente, que tinha identificado determinados riscos de incumprimento que não conseguiu obviar. Eu pergunto-lhe que riscos foram esses? No fundo, os riscos do incumprimento têm a ver com riscos de incumprimento regulamentar. Se nós efetivamente temos uma regulamentação que nos determina que temos que ter procedimentos e que começam como determinado tipo de conhecimentos sobre a identificação do cliente, que se temos que ter o conhecimento e, no fundo, a definição dos níveis de risco dos segmentos dos clientes ou dos segmentos que as instituições têm, que temos que ter determinado tipo de procedimentos relativamente à comercialização de produtos, que se tem que ter o acompanhamento, que se tem que fazer, no fundo, a monitorização das transações relativamente às listas internacionais e às listas de sanções, etc. Portanto, isto são exemplos daquilo que uma entidade ou uma instituição financeira é obrigada pela legislação que lhe é imposta. E, portanto, quando estamos a falar de incumprimentos, estamos a falar
a estes níveis. Se eu tenho que recolher determinado número de dados obrigatórios de um cliente que chega e que abre uma conta, qualquer que seja o seu segmento ou que seja a sua atividade, se eu efetivamente tenho algumas contas ou alguns dossiês de clientes que lhe faltam um ou outro elemento, obviamente que eu estou a incumprir, porque se está na lei, se está na regulamentação que eu tenho que ter um conjunto de informação, eu devo procurar ter sistemas que efetivamente me recolhem essa informação, se é recolhe através do passaporte, se é recolhe através do cartão de cidadão ou que seja de outro instrumento de identificação que exista no país, por exemplo. Isto é um exemplo meramente do que é um incumprimento. Portanto, os incumprimentos são ao nível daquilo que efetivamente as instituições são obrigadas. Muito obrigado. Sra. Doutora, que perguntas em concreto, o que é que perguntava ao Departamento de Compliance do BES Angola e que não lhe era respondido ou que lhe era diplomaticamente relegado para segundas núpcias? Peço que me dê exemplos concretos, designadamente ao nível do branqueamento de capitais também. Posso-lhe dar alguns exemplos, que aliás foram objeto e devem constar em termos das inúmeras auditorias que foram feitas. Por exemplo, uma das obrigações das instituições, como dizia há pouco, é efetivamente fazer uma comparação entre os intervenientes das operações para ver se há ou não e detectar aquilo que nós chamamos as pessoas contra as listas de exceção. Portanto, há com os organismos internacionais, vários organismos internacionais emitem efetivamente sanções e restrições de relação com determinado tipo de indivíduos ou relações relativamente a produtos, e uma das obrigações é efetivamente fazer esta comparação. Quando no nosso trabalho diário e de processamento regular, normal, de transações, surgem ou possam surgir questões relativamente, por exemplo, aos intervenientes nas operações, é comum, e todos os bancos fazem, e portanto, em termos da indústria é comum que se faça, obviamente que se tente obter a informação sobre efetivamente, ou mais detalhes sobre os ordenadores, ou sobre os beneficiários, ou sobre a razão da transação. Isto, por exemplo, digamos, é uma atividade corrente, é uma atividade diária e por vezes acontecia que a área de prevenção de branqueamento de capitais efetivamente colocava algumas questões ao departamento, aos nossos colegas de compliance do BESA. E aqui, volto a dizer, ninguém nunca dizia que não dava informação, só que efetivamente tínhamos que insistir e voltar a insistir. Este é um daqueles exemplos onde de facto relatamos e temos concretos como a dificuldade em obter a informação. Quem era o diretor de compliance do BESA? Durante muito tempo foi o Dr. Henrique Resina. Desculpe, não consegui ouvir o que disse. Dr. Henrique Resina. Era quadro do banco, contratado local? Qual era a ligação à estrutura bancária? E quem o nomeou? Eu sei que ele era já... Eu sei que ele tinha trabalhado no grupo, no banco, não sei se diretamente no Banco Espírito Santo ou noutra Cá em entidade. Portugal? Sim, portanto, acredito que ele, não sei se efetivamente o contrato de trabalho dele, não me recordo, era direto com o BES Angola ou se era, porque tínhamos na altura figuras de pessoas que estavam como expatriadas, portanto, que eram pessoas que tinham contrato com a casa-mãe e depois iam para as sucursais e subsidiárias, concretamente aí não lhe sei responder, não faço ideia. Sei que efetivamente ele era a pessoa que estava responsável pela área de compliance, depois havia uma outra colega, uma outra pessoa que era também da direção de compliance, Joana, que eu agora não me recordo do nome de família, de facto também era uma pessoa com quem nós dialogávamos ou com quem nós, no fundo, interagíamos quando era necessário. Eles reportavam diretamente a alguém, passando por cima da congénere portuguesa, portanto, do Departamento de Compliance? Hierarquicamente, eles reportavam ao Conselho de Administração local, sim, em primeira instância, reportam às administrações ou às direções gerais às quais estão adstritos, sim. Isso, local, portanto, em Angola ou à administração daqui? Em Angola. E cá em Portugal, portanto, dentro da estrutura do BES, quem é que sabia o que se estava a passar em Angola? Não vai pensar que todos nós acreditamos que há uma sucursal em Angola e que, enfim, o Conselho de Administração de cá não sabe o que é que lá está a acontecer. Em termos e que se basta com essas evasivas e com as respostas não respondidas. Em termos da instituição e daquilo que eu me recordo, a área internacional era acompanhada, havia um departamento internacional que efetivamente acompanhava algumas entidades, mas
se me pergunta exatamente quem é que na administração do Banco Espírito Santo tinha a responsabilidade de acompanhamento do BES Angola em termos gerais, eu tenho ideia que durante muito tempo, não sei se efetivamente sempre, mas tenho ideia de que seria o Dr. Ricardo Salgado. Tenho ideia que era uma das unidades que ele... Não quer dizer que tenha sido, como lhe digo, durante este período sempre, porque houve uma altura em que o Dr. Moraes Pires também ficou com a área internacional, portanto ficou com o pluro da área internacional, e depois sei que havia aqui também alguma separação entre as unidades nacionais e as unidades estrangeiras, portanto que nem todas reportavam ao mesmo administrador. Mas eu tenho uma ideia de que durante a maior parte do tempo a sucursal de Angola, a subsidiária de Angola, estaria a reportar em termos gerais ao Conselho de Administração, nomeadamente ao Dr. Ricardo Salgado. Portanto, aquilo que o Departamento de Compliance de cá do BES não sabia, o Dr. Ricardo Salgado sabia. Sabia que nós não sabíamos? Era essa Não, pergunta? sabia o que se lá passava. Eu não lhe posso garantir se sabia ou se não sabia. Digamos que em termos das linhas de reporte, era ele que efetivamente o BES Angola estaria a reportar. E sabia que o BES Angola não reportava ao compliance do BES Portugal. Saber as campainhas a soar. Sim, de facto, a sucursal ou subsidiária de Angola, o facto das dificuldades de obtenção de informação, tanto quanto me recordo, não eram únicas e exclusivas do Departamento de Compliance, sim, portanto haveriam outras áreas que também teriam igualmente, não quero aqui dizer que havia alguma coisa contra a subsidiária relativamente ao Departamento de Compliance e que ao Departamento de Compliance os congéneres não entregavam a informação. Havia sim, efetivamente, e era comum haver as diferentes áreas do Departamento referirem que no fundo, essa dificuldade em obter essa informação. Muito obrigada, Sra. Doutora. Gostava que me fizesse uma evolução cronológica dos cumprimentos normativos, portanto, ou seja, das regras de compliance, desde que a Sra. Doutora entrou no banco até os dias de hoje. Quais foram os progressos, as alterações, as diferenças que foram implementadas e os benefícios que daí advieram? As alterações que foram implementadas são muitas, não lhe conseguiria descrever aqui, porque a legislação também tem sido bastante... Designadamente a Lei do Branqueamento de Capitais. A Lei do Branqueamento de Capitais e não só, portanto, ou seja, eu posso lhe dizer que nós, por exemplo, na nossa atividade, quando pegamos na legislação que saiu nos últimos anos, e estou a falar de 10 anos, desde que eu estou, pelo menos no Departamento de Compliance, a legislação é imensa, portanto, não estamos só a falar de uma lei, estamos a falar de imensa legislação. E, portanto, aquilo que nós fazemos efetivamente todos os dias e que tentamos é analisar como estamos relativamente àquilo que é exigido e como é que nos vamos adequar face àquilo que nos é exigido. Portanto, eu diria que são muitas em diferentes áreas. O próprio banco tem efetivamente procurado adequar-se e à medida que vão sendo... Repare, nós temos também, somos feitos e somos objetos de avaliação por parte de auditores externos, por parte do nosso próprio Departamento de Auditoria, somos objeto, no fundo, de análises pela própria JST, pelo próprio SCB, portanto, temos um conjunto de, no fundo, avaliadores das nossas atividades e da forma como nós nos adequamos à regulamentação, que vão efetivamente também contribuindo para identificar as áreas onde nós precisamos de melhorar e é nessas áreas que nós temos investido e que temos tentado melhorar, ao nível das competências dos diferentes departamentos e das diferentes áreas, porque efetivamente o controle regulamentar ao cumprimento não é algo que é restrito ao Departamento de Compliance, ou não é algo que é restrito às funções de controle. Portanto, o cumprimento é algo que é inerente a todos nós que trabalhamos nas instituições e, sobretudo, as instituições financeiras são efetivamente um setor que tem sido objeto de grande regulamentação. Portanto, o cumprimento começa nos nossos colegas de primeira linha, portanto, nos nossos colegas que recebem os clientes e que fazem, no fundo, a captação dos clientes e depois segue por todos os departamentos do banco. E, efetivamente, as funções de controle têm aqui um papel no fundo, de orientadores, de proporcionar e de dar informação às diferentes áreas, mas, efetivamente, a responsabilidade é de todos neste cumprimento e, assim, nesse sentido, são diferentes as áreas
onde o banco tem caminhado no sentido de robustecer os seus processos e os seus procedimentos. Muito obrigada. Sra. Doutora, agradeço-lhe a explicação, mas não concretizou nada. Eu disse muito, mas não concretizou nada. Gostava que me concretizasse, desse 2 ou 3 exemplos em que efetivamente tivessem sido identificadas mudanças. Nomeadamente, por exemplo, na questão da prevenção do branqueamento de capitais. Hoje em dia temos sistemas que são muito mais rápidos e temos sistemas mais automáticos que nos permitem efetivamente cumprir com a regulamentação. Portanto, fomos evoluindo nas nossas bases de dados e no aumento do número de campos de detalhe das bases de dados para efetivamente incorporar toda a informação que necessitamos e que está definida ao abrigo da lei. Ainda o ano passado, com a publicação da lei, que no fundo veio um bocadinho reajustar a Lei 83 de 2017, temos tido esse trabalho e estamos a produzir desenvolvimentos nos nossos aplicativos para o fazer. A própria forma como nós, e agora focando na atividade de compliance, a forma como nós no dia-a-dia desenvolvemos a nossa atividade, por exemplo, de comparação com as entidades ou com as listas de sanções. Portanto, temos incrementado a importação de informação e o tratamento de dados para comparar com a nossa base de dados. Temos aumentado as nossas especificidades em termos da detecção dos nomes próximos. Em termos de, por exemplo, de procedimentos, temos efetivamente procurado trabalhar mais com as áreas comerciais no sentido de dar formação, porque também é uma das nossas obrigações, no fundo dar formação global sobre, por exemplo, o branqueamento de capitais, no sentido de alertar para as situações e para as obrigações. Portanto, são alguns dos exemplos que eu, assim, de repente me recordo. Mas se formos, efetivamente, analisar os procedimentos e as normas que foram sendo emitidas e que foram sendo reajustadas, acho que por aí conseguiríamos evidenciar esta nossa evolução. Obrigada, doutora. Mas com todas estas evoluções que aqui referiu, a fonte que têm para identificação de quaisquer conflitos em termos de partes relacionadas na estrutura da Lone Star é a própria Lone Star, como a senhora doutora disse em resposta ao senhor deputado. É uma das fontes, obviamente. A fonte primeira, no fundo, aqui temos que também ter presente, e a própria legislação assim o entende, as entidades são elas próprias obrigadas a disponibilizar a informação. Portanto, obviamente que a primeira fonte terá que ser sempre a própria instituição. Portanto, a própria instituição tem que dizer. E depois, obviamente, que vamos procurar relativamente às fontes abertas, às fontes disponíveis. São essas diligências, precisamente, que lhe pergunto, que outras diligências, além da fonte, não é que pode omitir o que muito bem entender, nós sabemos isso, que outras diligências são levadas a cabo por parte do Departamento de Compliance para identificar se há conflitos e designadamente, em termos do RCBE, não é? Quem será o beneficiário último efetivo, e também das partes relacionadas, porque o que nós sabemos da Lone Star e da Nani Holding é que é um saco sem fundo, de que não se conhecem caras nenhumas. Ou seja, o que é que o Departamento de Compliance faz para deixar de ser aquele chazinho com limão que tem sido até agora? Desculpe-me a expressão, mas é exatamente isso, porque não tem eficácia. Eu penso que o grau de rigor e de detalhe que procura na sua pergunta, penso que eu efetivamente não serei a pessoa mais indicada, como já expliquei aqui, tenho colegas que estão mais envolvidos diretamente nesse tipo de análise e que certamente poderão contribuir com uma informação mais correta e adequada do que eu. Quem são esses colegas da senhora doutora? Portanto, são quer o responsável do departamento neste momento, o Dr. José Pedro Castanheira, como as próprias pessoas que estão nessa unidade. Na altura, no passado, era o Dr. Gustavo Gomes de Ferreira, foi um dos responsáveis pela manutenção dos sistemas, que está atualmente a trabalhar no BEST, e também, por outro lado, as minhas colegas que hoje acumulam as responsabilidades dessa área, que é a doutora Isabel Oliveira e a doutora Filipa Soares da Cunha. Muito bem. Senhora doutora, relativamente às várias auditorias que foram feitas, identificaram, e já aqui também foi perguntado, identificaram vários problemas, mas eu pergunto-lhe qual é a eficácia de um departamento de compliance que, por exemplo, e não obstante não ser diretamente a área da senhora doutora, mas estando lá desde o princípio e havendo reuniões dos vários departamentos, porque só assim é que o departamento de compliance pode funcionar, não é? Não podem ser departamentos estanques que não colaboram entre si. Por exemplo, na análise da carteira Albatroz,
que as análises de conflitos de interesse e das partes relacionadas sobre as entidades adquirentes da carteira só foram realizadas posteriormente à assinatura do contrato de compra e venda. Relativamente a esses dados, volto-lhe a dizer, lamentavelmente não lhe posso dizer as razões que levaram. Muitas vezes, aquilo que eu lhe posso dizer em termos genéricos e aquilo que pode acontecer em determinadas situações é que, por vezes, efetivamente, há obtenção ou necessidade de obtenção de informação e que essa obtenção de informação não é tão célere. No caso concreto, não teria que, como lhe digo, teria que analisar o processo, mas penso que deve haver certamente no processo as diferentes etapas que o processo foi sofrendo ou foi evoluindo e haverá com certeza uma justificação para essas datas ou essas diferenças de datas entre aquilo que terá sido um facto e outro. Mas, a senhora doutora, insisto, não obstante não ser a área que falou-nos, tem reuniões semanais. Sim. Portanto, tem com certeza conhecimento destes obstáculos. Que obstáculos? O que é que aconteceu, senhora doutora? Pois, como lhe volto a dizer, lamento imenso, mas não tenho, de facto, em meu poder os detalhes para poder responder. Mas nessas reuniões semanais, estes problemas, estes obstáculos que foram identificados para que não fosse levado a cabo o trabalho, foram reportados, foram discutidos entre os 5 departamentos? As áreas que compõem o Departamento de Compliance terão sido discutidos em detalhe e em pormenor, não acredito que tenham sido, são reuniões em que nós falamos globalmente das questões e, portanto, os processos, por alguma razão também, temos uma divisão de atividades dentro do Departamento. Se todos estivéssemos a discutir em detalhe todas as operações, todos os casos, todas as propostas que cada um tem, efetivamente estaríamos todos a trabalhar sobre o mesmo assunto. Portanto, eu lamento, mas efetivamente não lhe sei responder relativamente a essa pergunta. Senhora doutora, não estamos aqui a falar de saber de todos os casos e casinhos de cada um. Estamos a falar aqui de carteiras e, por exemplo, o conflito que aconteceu e do parecer negativo que foi lavrado a 10 de abril de 2018, depois foi levado ao Conselho de Administração e ao Conselho Executivo, reporta-se a um conflito de interesses que é transversal às várias carteiras. O assessor financeiro, designadamente a Alantra, que foi contratado, não foi só para o projeto Viriato. E eu pergunto se a senhora doutora não teve conhecimento e o que é que aconteceu. Insisto nisso, porque tenho muita dificuldade em perceber que dentro de um departamento que esteja identificado, que esteja dividido e organizado em setores e que hajam reuniões, e que haja reuniões semanais e que não exista esta partilha de informação até para conseguir ultrapassar as dificuldades. Relativamente ao pormenor que me está a questionar, volto-lhe a dizer que não. Relativamente ao pormenor e ao detalhe, não. Se me vai questionar, como já foi aqui dito e como eu já referi, que relativamente a estas operações e a estes projetos que efetivamente se falava que estavam a ser acompanhados e que estavam a ser acompanhados nas áreas respectivas, sim, falávamos de uma forma geral, que relativamente ao parecer, nomeadamente que é o parecer que está em cima da mesa como de Alantra, que foi referido que efetivamente o Departamento de Compliance estava ou iria emitir um parecer no sentido das suas reservas e da sua, chamada de atenção aos impactos e aos riscos reputacionais, globalmente também foi tratado. Mas aquilo que que gostaria, no fundo, de obter como resposta à sua pergunta, lamento, mas eu de facto não tenho esses detalhes. Muito bem. Vou fazer a última pergunta. Uma última pergunta? Exatamente. Senhor doutor, qual é a força vinculativa, qual é a força que os parceiros do Departamento de Compliance têm e o que é que acontece quando não são cumpridos? Quais são os procedimentos que no curso do tempo aconteciam, quando não eram cumpridos, e neste momento, quando é emitido um parecer negativo, por exemplo, do Departamento de Compliance, o que é que acontece quando ele não é seguido? Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino. A função compliance é uma função que, no caso desse parecer como dos outros, é uma função que exerce a sua atividade e deve exercer de forma independente, portanto, dará os seus pareceres. E cada um, dentro dos órgãos das instituições, e no caso do Novo Banco, cada um tem efetivamente as suas responsabilidades. Portanto, ao Departamento de Compliance cabe-lhe dar o seu parecer, com independência, e ao Conselho de Administração cabe decidir, tendo em linha de conta todos os dados que tem que ter para decidir. Portanto, neste caso, a mim pessoalmente o que me parece é que cada um cumpriu com aquilo que são as suas atribuições. O Departamento de Compliance contribuiu dando o seu parecer,
o Conselho de Administração decidiu, nos plenos poderes e no seu direito, face à informação que tinha e da audição que eu ouvi, como os senhores deputados também certamente ouviram, penso que o Dr. António Ramalho explicou qual é que foi e porque é que ele decidiu nesse sentido. Portanto, para mim, cada um efetivamente exerceu as responsabilidades que deveria exercer.